São Paulo chega à cidade de Atenas, uma das mais importantes cidades gregas. Ali, séculos antes, se tinha desenvolvido a filosofia. E São Paulo então inicia a sua pregação a partir de uma realidade que era familiar para eles. Eu vejo que sois muito religiosos, diz ele. Passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Então é a respeito desse Deus que eu vim falar para vocês. Os gregos eram politeístas, adoravam vários deuses. E a partir dessa observação de que havia um altar ao Deus desconhecido, São Paulo começa a falar para eles do Deus que criou o céu e a terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas. Quando São Paulo pregava para os judeus, ele citava as Escrituras Sagradas, ele citava o Antigo Testamento, as profecias, as promessas. Aqui ele precisa usar um discurso racional, e ele parte justamente da observação da realidade, daquilo que eles conheciam, daquilo que eles entendiam e da criação. Aquele que criou todas as coisas, o céu e a terra. E a partir disso ele fala a respeito do juízo que ele estabeleceu um dia para julgar todos os homens, para julgar o mundo, e designou Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, como juiz. Alguns acolheram a palavra de São Paulo, outros debocharam, fizeram pouco caso. Então, mesmo São Paulo, que era um grande pregador, não conseguia convencer todo mundo. Aliás, que aparentemente a maioria não deu ouvidos ao que ele disse. Para os gregos, essa ideia da ressurreição dos mortos era absurda. Então, a maioria deles debochou de São Paulo. Mas alguns ali se converteram, quiseram escutar mais o que Paulo tinha a lhes dizer. Em todo caso, São Paulo parte desse conhecimento que é básico, a partir da criação, falar do Criador. Também os filósofos gregos tinham chegado a essa conclusão. Pelo uso da razão, eles tinham compreendido que só pode haver um Deus que criou todas as coisas. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz que o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, nos conduzirá à plena verdade. Então, nós temos praticamente 3 graus de conhecimento de Deus, das realidades divinas. O primeiro deles é essa teologia natural de que parte São Paulo na primeira leitura,
falando a respeito da criação, falando a respeito do mundo, do homem, e a partir das realidades criadas, chegar ao conhecimento de Deus. Esse é um primeiro grau de conhecimento. Depois existe um segundo grau, que é o da revelação. Com a nossa razão, com a nossa inteligência, nós podemos conhecer algo de Deus. Uma pessoa pode concluir que existe um Deus que criou todas as coisas, usando a sua inteligência, observando a ordem do universo, a perfeição das coisas. Mas esse conhecimento é bastante limitado, ele vai até certo ponto e não tem como ir além. Então vem a revelação. Deus foi se revelando ao longo da história da salvação. Lá no Antigo Testamento, por meio dos patriarcas, dos profetas e finalmente por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, pela revelação, nós temos um conhecimento mais perfeito. Pela fé. A fé é um conhecimento sobrenatural de Deus. Nós temos a luz natural da razão e a luz sobrenatural da fé, da graça. Agora, quando Jesus diz que o Espírito da verdade nos levaria à plena verdade, essa plena verdade nós a teremos na luz da glória. Ou seja, quando nós contemplarmos Deus face a face no céu. Então, como diz São João, nós o veremos tal como Ele é. E é o Espírito Santo, o santificador, que nos conduz a essa plena verdade, a essa plena posse de Deus, mas que só se realiza de modo perfeito lá no céu, lá na luz da glória. Aqui nós temos a luz natural da razão e a luz sobrenatural da fé, da graça. E Jesus nos mostra que existe então um progresso. A nossa fé vai progredindo, o nosso conhecimento vai progredindo, e assim também o nosso amor vai progredindo, e nós vamos nos unindo cada vez mais a Deus. E Jesus diz: eu já vos disse muitas coisas, já vos revelei muitas coisas, mas o Espírito da verdade, quando Ele vier, vai vos ensinar outras coisas que vocês não são capazes de compreender agora. O Espírito Santo nos revela quem é Jesus. É só sob a ação do Espírito Santo que nós compreendemos quem é Jesus e podemos professar a fé nele. Nos revela a verdadeira identidade de Jesus e nos faz crer na sua pessoa. Mas esse conhecimento ele vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Mas é um conhecimento experimental, não é um conhecimento apenas intelectual, porque Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. Então o Espírito Santo nos leva a um relacionamento cada vez mais íntimo, mais profundo com Jesus, com Deus. É esse o conhecimento de Deus que nós buscamos. Aquele conhecimento que significa conhecer alguém, conhecer uma pessoa. Portanto, não é simplesmente conhecer uma ideia. É tornar-se cada vez mais íntimo, mais amigo, mais próximo. E isso se completará, chegará à perfeição, como eu disse, no céu, quando nós tivermos a visão beatífica e a plena posse de Deus na luz da glória. Então peçamos ao Espírito Santo que nos conduza à plena verdade, que nos conduza à luz da glória e que nos faça crescer então nesse conhecimento experimental de Deus, crescer na intimidade com Deus, para que nós possamos gozar dele eternamente no céu. Amém.